Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Virtual, a nossa EBV. E na aula de hoje nós vamos ver o estudo panorâmico do livro de Ageu. Lembrando que nós estamos na reta final, nos profetas menores, e hoje nós vamos ver a mensagem e um pouco da história desse profeta do Senhor, que foi boca de Deus para a vida do povo de Israel ali na cidade de Jerusalém. Então, para nós iniciarmos, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento, pedir a sua direção para que nós possamos aprender mais da sua palavra. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Eu peço para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor nos dê inteligência e sabedoria à luz da tua palavra, para que, Senhor, sejamos, Pai, exortados por ela, para que possamos agir de acordo com ela. Fala, Senhor, aquilo que Tu tens para nós hoje no livro do profeta Ageu, que possamos ser plenamente edificados. Assim nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos ver agora algumas informações básicas a respeito deste livro do profeta Ageu. Começando pela sua autoria, nós temos então a clara conclusão de que Ageu, ele é o autor do livro. O seu nome significa minha festa. Certamente ele recebe esse nome por nascer em uma data festiva, tá? Nós temos então a datação desta carta em 520 antes de Cristo. O local, da qual ela foi escrita foi em Jerusalém, após o exílio babilônico. Então, nesse período pós-exílico, esta carta ela foi escrita. O alvo desta carta, o público-alvo, é claramente a liderança judia, como também o próprio povo judeu. Ela tem uma mensagem de ânimo ao povo judeu diante ali da reconstrução do templo. O versículo-chave nós encontramos em Ageu, no seu capítulo 2, verso 9, que é um verso muito conhecido, e se você não sabe a referência, agora você vai ficar ciente, de que é Ageu, capítulo 2, verso 9, que diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então nós temos aí essa referência em Ageu, capítulo 2, verso 9, e a palavra-chave não poderia ser outra a não ser reconstrução. Este é um termo que vai ser muito recorrente ao longo do livro, então esta é a nossa palavra-chave. Como é que o livro de Ageu ele está organizado e estruturado? O livro de Ageu ele possui apenas 2 capítulos. Esses 2 capítulos contêm 38 versículos. Veja só. E destes 38 versículos, 15 versos estão no primeiro capítulo e 23 versos estão no segundo capítulo. Esse livro ele pode ser dividido em 4 partes. E essas 4 partes se referem às 4 mensagens proféticas que Ageu dirige da parte do Senhor ao povo judeu. E esta mensagem, ela sempre se inicia, vai ser uma característica da escrita, da estrutura do livro, é que esta mensagem profética de Ageu, ela sempre inicia com a data da profecia e a sua fonte, a sua origem como palavra do Senhor. Então, para nós nos situarmos, então, do contexto histórico ao qual o autor, o profeta Ageu, escreve ao povo judeu, nós veremos, então, algumas curiosidades aqui que são importantes para a gente compor esse pano de fundo do nosso cenário profético em Ageu. Ageu, ele atuou profeticamente durante o período pós-exílico, como nós já vimos, durante o reinado de Dario. O rei Dario, ele reafirmou um decreto do rei Ciro, que foi o seu antecessor, para que o povo judeu ele regressasse, a Jerusalém, a fim de que eles reconstruam o seu
templo. Então nós vamos ver que Ciro, ele lança um edito, ele lança ali um decreto para que o povo judeu ele saísse do exílio, né, até então babilônico, e que eles voltassem, não é, para a sua terra natal. E ali também eles foram permitidos a reconstrução do templo. Então, para a gente poder ter um entendimento completo do livro de Ageu, assim também como o livro de Zacarias, que nós vamos comentar mais à frente, nós precisamos ter uma leitura do livro de Esdras. Então você pode já, né, após aqui a nossa aula, voltar lá na aula de Esdras, do estudo panorâmico de Esdras, ministrado por Paulinho, e você já vai ter então aí um pano de fundo acerca dessa atuação de Ageu, que também é citada lá em Esdras. Ageu, ele juntamente com o profeta Zacarias, eles anunciaram todo o desígnio do Senhor, né, a liderança do povo judeu, né, que era ali Zorobabel, que era o líder civil. Zorobabel, ele era o governador de Judá, e ele também fala a liderança espiritual, né, a liderança ali, vamos colocar esse termo, eclesiástica naquele momento, que era Josué, o sumo sacerdote. No livro de Esdras, né, nós podemos ver aí a composição, os ofícios, né, desses homens de Deus e como eles trabalharam, né, na reedificação do templo do Senhor. Mas, como nem tudo são flores, né, mediante uma certa oposição que se levantou à obra do Senhor, o povo acabou desanimando. O povo se desanimou e eles se acomodaram. E com isso, a obra da casa do Senhor ela foi interrompida. E o período, né, do qual essa obra ela ficou estagnada foi um período de 15 anos. Então, mediante essa oposição que se levanta, a obra do Senhor ela fica parada durante 15 anos. E é neste ponto, durante esta parada, né, durante este embargo da obra da casa de Deus, que o profeta Ageu, em sua mensagem, ele exorta o povo, ele alerta o povo e ele encoraja o povo a retomar a obra da casa do Senhor. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que esta obra ela fosse concluída, que esta obra ela fosse terminada. Então aqui, para nós termos mais ou menos uma linha do tempo de como aconteceu esse período da reconstrução do templo, com datas aqui bem aproximadas, porque alguns autores trabalham com datas diferentes, então eu coloquei aqui algumas datas que são bem convencionais, né? Então nós vamos ver aqui o início desta obra em 535 a.C. E aí você pode ler Esdras capítulo 3, verso 8, onde nós vamos ver o início da obra. O embargo da obra, que durou 15 anos, nós poderemos ver em Esdras capítulo 4, verso 4. A retomada da obra, ela acontece em 520 a.C. E aí, para essa retomada, nós vemos em Ageu, capítulo 1, verso 12 ao verso 15. E a conclusão da obra da casa do Senhor, nós vemos aqui em 515 a.C., no livro de Esdras, no seu capítulo 6, verso 15. Então, anota essas referências no seu estudo e com calma em casa, veja, é importante para você compor o entendimento da mensagem profética de Ageu para o povo do Senhor. Para nós termos então aqui um esboço básico do livro, nós temos um esboço em 4 partes, justamente nas 4 mensagens do profeta Ageu. Então, a primeira parte é a mensagem, a construção do templo. Então, nós vamos ver a proclamação de Ageu para a construção do templo, que vai de Ageu, capítulo 1 ao verso 15, ou seja, todo o primeiro capítulo de Ageu. A segunda mensagem é a mensagem de encorajamento do Senhor, e essa mensagem ela se estende do capítulo 2, verso 1
ao verso 9. A terceira mensagem é a mensagem à santidade, e essa mensagem ela vai do capítulo 2, verso 10 ao verso 19. E a quarta e última mensagem é a mensagem de esperança futura, que vai do capítulo 2, verso 20 ao verso 23. Nós vamos ver agora alguns destaques de cada uma dessas partes da mensagem profética de Ageu. Então, nesta primeira mensagem, a construção do templo, nós vamos ver que essa é uma palavra do Senhor, que ela é direcionada aos líderes de Israel, que estão ali representados por Zorobabel e por Josué, e, consequentemente, essa também é uma mensagem que é direcionada ao povo de Deus. Essa mensagem ela é recebida no segundo ano do rei Dario. Então veja que essa datação ela ocorre de acordo com o progresso do reinado de cada um dos reis que estão em domínio ali sobre o povo. Então, essa mensagem ela foi recebida no segundo ano do rei Dario, no primeiro dia do sexto mês. Então, como o calendário judaico ele é um pouco diferente, né, levemente diferente do nosso, aí nós vamos entender que este período que ele cita, no primeiro dia do sexto mês, ele compreende o final de agosto e o início de setembro. E este período é justamente o período da festa da Lua Nova. E neste período da festa da Lua Nova não é um período de descanso do povo, muito pelo contrário. Era uma festa da qual se dedicava aos serviços sacrificiais no templo. Veja como foi adequado o momento da mensagem do profeta frente à reconstrução do templo e até lembrando do seu próprio nome, como minha festa. Então, Ageu, durante esse período festivo, ele vai lá e leva a mensagem do Senhor, justamente rememorando da necessidade do templo para a prestação do culto correto estabelecido por Deus ao seu povo. O seu conteúdo nesta primeira mensagem é um conteúdo de repreensão, é um conteúdo de correção e é um conteúdo de ânimo diante da inércia do povo em reconstruir o templo. Então, o povo ele estava mais preocupado com a edificação das suas próprias casas e eles estavam deixando a casa do Senhor para trás, em segundo plano. E o Senhor faz essa denúncia ao povo, não é? Dizendo, não chegou o tempo de reconstruir. Quando é que vai chegar esse tempo? É tempo de vocês estarem edificando, né, organizando, ornamentando a casa de vocês. Então, por que estão negligenciando o meu templo? E aí, Deus ele revela o motivo pelo qual o povo eles não estavam plenamente satisfeitos ali com esse retorno à terra. Por quê? Porque eles estavam negligenciando o serviço à casa do Senhor. Então, diante dessa negligência, o Senhor ele começa a reter as suas bênçãos ao povo. E aí, eles comiam e não se fartavam. Eles bebiam e não se saciavam. Eles vestiam e não se aquentavam. Recebiam, mas eles não retinham os seus valores. Vai dizer que o dinheiro que eles tinham, eles colocavam em um bolso, em uma sacola furada, em uma carteira ali furada. Então, eles não tinham rendimento do seu dinheiro. Deus realmente ele reteve as suas bênçãos porque o povo ele estava sendo negligente com a reconstrução do templo. E o Senhor, então, mais uma vez, ele orienta ao povo, ele orienta a liderança a se dispor e a trabalhar, pois o Senhor, ele se agradaria da sua casa. O Senhor, ele se agradará da sua casa e ele manifestará a sua glória na sua casa. Os líderes do povo, né, diante dessa mensagem profética de Ageu, eles atendem à voz do Senhor. E o incentivo que eles recebem da parte do Senhor é: eu sou convosco. Então, nada melhor do que nós sabermos que estamos agindo de acordo com a vontade do Senhor. E nós termos a certeza no nosso coração de que Deus está nesse negócio. Ele está conosco. Esse foi o incentivo que o povo recebeu da parte do Senhor ao atender a sua voz diante da mensagem de
Ageu. Então aqui nós chegamos então à nossa segunda mensagem desse estudo do profeta Ageu. Essa mensagem ela chegou, né, no dia 21 do 7º mês do mesmo ano. Então aí durante ainda o segundo ano do reinado de Dario, chega essa segunda mensagem do Senhor no 7º mês. Né? E este período, mais uma vez, ele compreendia um período de festa. E essa era a festa dos tabernáculos. E como ocorria a festa dos tabernáculos? Depois leiam ali Esdras e nós vamos ver como foi que eles retomaram as festividades. Lembrem-se que no exílio eles estavam impedidos de servir plenamente ao Senhor. E quando eles retomam, né, eles retornam à terra, eles podem mais uma vez retomar as suas festividades. E vejam quão alegre o povo estava em fazer esta festa. Não é? E aí ele traz essa mensagem durante este período da festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos nada do que era do que uma atuação ali simbólica do qual o povo eles habitariam em tendas, né, rememorando o período do Egito em que eles também habitaram em tendas no deserto e a provisão de Deus. Então eles também ali tinham ações, né, de ofertas pacíficas ao Senhor, de ofertas de manjares ao Senhor. Então mais uma vez remontam ao serviço no templo. Aqui, nesta segunda mensagem, o Senhor ele encoraja o povo para o trabalho. Diz, olha, trabalhem, é hora de trabalhar, pois ele manifestaria a sua glória no seu tempo. Então, por que há a necessidade dessa mensagem de ânimo? Há essa necessidade da mensagem de encorajamento? Porque o Senhor fala, olha, trabalhem porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Né? Então, qual é aqui o contexto disso? É porque alguns dos anciãos que estavam servindo nessa obra, que se voluntariaram para o serviço da obra do Senhor, ao ser lançados os fundamentos do templo, eles choraram. Eles lamentaram em alta voz. Né? A palavra de Deus vai dizer que eles urravam, né, diante daquele lançamento. E houve uma mistura de tristeza por parte dos anciãos e houve uma mistura de alegria por parte dos mais jovens em ser lançado o fundamento do templo. Por quê? Porque eles compararam o antigo templo de Salomão em toda a sua suntuosidade e vendo então o lançamento de alicerces muito menores, eles lamentaram. Né? Mas aí o Senhor diz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E antecedente a esse versículo, justamente falando dessa suntuosidade, o Senhor vai dizer, meu é o ouro, minha é a prata. Então, não só diz respeito à glória, à manifestação de Deus, mas também diz respeito à beleza desse templo. Lembra-se que os discípulos de Jesus falam com ele, mestre, olha que templo, olha que pedras, quão bonitas elas são. Então, esse foi um templo também igualmente muito bonito. E o Senhor profeticamente diz, né, vocês veem essas pedras, não sobrarão pedra sobre pedra, se referindo à destruição do ano 70, da qual viria sobre o templo e sobre Jerusalém. Mas aqui eu quero destacar que esse templo ele foi um templo muito bonito também, ali, que o Senhor se agradou dele. E nós podemos ver esse lamento em Esdras, no seu capítulo 3, verso 12. Agora nós chegamos então na terceira mensagem profética de Ageu. E esta mensagem ela é datada do dia 24 do 9º mês. Esta terceira mensagem ela foi feita por meio de perguntas e respostas. Então há um jogo de perguntas e respostas a fim de chegar a uma conclusão, a fim de que o povo ele compreenda que realmente está aquém da vontade do Senhor. E dentro desta intenção, o Senhor mostra a impureza do povo. Né? E esta impureza é o motivo pelo qual eles foram castigados. É o motivo pelo qual o Senhor tanto reteve suas bênçãos, como também enviou eles para o exílio. Né? E mesmo assim, né, não houve o arrependimento necessário para que o Senhor, né, os livrasse. Mas aprove Deus, dentro da sua misericórdia, que o povo ele regressasse à sua terra natal. Então, a palavra do profeta Ageu, ela nos alerta e alerta o povo a considerarem o seu caminho,
a retornarem à santidade, a purificarem o seu coração, pois desse modo eles seriam abençoados. O Senhor abriria então as portas dos céus para o seu povo e eles seriam grandemente abençoados. E na nossa terceira e última mensagem, que se refere à esperança futura, essa mensagem ela é datada do dia 24, também do mês nono. O Senhor, ele então faz uma promessa a Zorobabel. Ele promete a Zorobabel que ele irá abalar os céus e a terra, que o Senhor ele irá derrubar os reinos e destruir as nações, pois naquele dia, o Senhor tomará a Zorobabel e lhe fará como um anel de selar. Um anel de selar. Porque ele foi escolhido pelo Senhor. Então aqui nós vemos, primeiro, a predição de um julgamento futuro da qual o Senhor ele executará sobre todas as nações. Mas nós também vemos então uma mensagem messiânica. Por que uma mensagem messiânica? Porque Zorobabel era um descendente direto de Davi. E sendo Zorobabel um descendente de Davi, ele era da linhagem, ele iria desaguar na linhagem então de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos então uma mensagem profética nesse sentido, uma mensagem messiânica de que o Senhor ele ia tornar Zorobabel em representação à sua descendência, à sua aliança davífica, como um anel de selar. E quem tem um anel de selar é aquele que está em posição de honra, é aquele que está junto ao governante. Então nós temos então toda essa ideia aqui, que é construída e apontada para Jesus Cristo, quando o Senhor diz que ele vai tomar a Zorobabel e tornará ele como um anel de selar, porque ele é um escolhido do Senhor. Então, nós podemos concluir algumas coisas muito interessantes a respeito do nosso estudo, a respeito então do livro do profeta Ageu. O livro, então, minha gente, ele nos traz um apelo ao compromisso pessoal com a obra do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Nós devemos executar a sua vontade, devemos agir de acordo com a sua palavra. Então, é preciso que nós tenhamos um compromisso, uma responsabilidade pessoal com o serviço do reino. E a palavra do Senhor vai nos dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então deve haver também uma prioridade ao Senhor e ao seu serviço nas nossas vidas. E esse serviço ele não pode ser feito de qualquer forma. Não deve ser feito do jeito que eu acho que deve ser feito. Mas esta obra ela deve ser realizada em santidade e em fidelidade ao Senhor. Porque diante da sua promessa, ele nos diz: eu estou convosco. Eu estou com vocês nessa caminhada. E não é só em um momento. Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Então, que o Senhor nos fortifique, que o Senhor ele nos anime e que nós possamos pôr as nossas mãos à obra e servir plenamente ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra, esse estudo, ao nosso coração. Tá bom? Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau.